Muito bem, senhores. Nessa nova prestação de contas, a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Nós vamos dividir a reunião em dois momentos. Esse primeiro momento com esse formato que vocês estão vendo, com a minha voz e a tela do computador exclusivo para os senhores. E o segundo momento do modo tradicional, como a gente está acostumado a fazer, com a câmera sobre o meu rosto. Vocês vão entender por quê. Nós vamos tratar aqui sobre esses três principais assuntos. A resolução sobre a insalubridade e em que pé ele se encontra, dar um feedback para vocês. Vocês vão estar podendo acompanhar a veracidade das informações através desse processo que está na tela. Depois temos a petição quanto ao concurso de remoção, uma petição que a gente realizou ano passado, onde a gente está tentando desfazer um erro crasso que a administração ela provocou, tá? E vocês vão estar podendo acompanhar isso através desse documento, as informações que a gente vai estar passando para vocês. Então, não esqueça, aqui é processo, aqui é documento. E aí a gente vai estar fazendo aqui alguns comentários sobre a renúncia do conselheiro Antônio Roberto, dando aqui a nossa opinião. E para mim essa renúncia ela tem tudo a ver, isso é uma opinião particular minha, sobre a última reunião do conselho, que vocês vão estar podendo acompanhar neste link aqui. A gente vai estar passando para vocês os principais pontos, onde vocês vão poder estar indo diretamente na parte mais polêmica, tá? E aí a gente vai estar dando aqui também a nossa opinião para vocês, tá bom? Então, sobre a resolução da insalubridade, todos vocês aqui acompanharam no nosso canal todo o imbróglio que aconteceu quando a gente propôs aí essa resolução. Muitos conselheiros, inclusive, saíram em defesa da gestão, dizendo que o Consup não é o setor, não é o local adequado para falar sobre isso. Até que depois de muito discutir, resolveram abrir um processo administrativo. Tá? Ocorre que o processo ele seguiu a sua tramitação natural quanto à elaboração de uma minuta, né? Foi para a comunidade das sugestões e depois, em seguida, ele foi no procurador. Eu trouxe aqui para vocês os principais pontos da nota técnica, da nota jurídica do procurador. E aí, depois da leitura desses tópicos, vocês vão poder estar acompanhando também na íntegra aqui dentro desse processo, tá? Mas, assim, depois que você faz uma leitura, eu sendo bem sincero com vocês, eu vi assim um pouco confuso. Eu fiquei um pouco confuso quanto à orientação do procurador, porque uma hora ele diz que é competência do reitor, mas ao mesmo tempo, no final, ele dá a brecha para que o processo ele siga o trâmite natural e vá para o Conselho Superior. Eu acredito que essa confusão, né, ela se deve principalmente porque, olha só o ponto 6 que ele diz aqui, ó. Portanto, considerada a legislação vigente o conteúdo dessa orientação normativa, e diz assim, ó, e não havendo espaço para inovações de mérito por parte do IPHAN, e nesse ponto aqui eu discordo dele, e principalmente porque se não houvesse espaço para mérito, não haveria discussão quanto a quem compete entregar aquela documentação que a gente discutiu, né, em vídeos anteriores, porque hoje o IPHAN estava impondo que essa documentação ficasse a cargo do servidor, quando na verdade a gente brigava, né, para que essa documentação ficasse a cargo do IPHAN. E foi o que aconteceu, como está hoje, né? Bom, eu respeitosamente, né, discordo do procurador. Eu creio também que essa confusão ela se deve porque o processo não estava bem instruído, tá? O procurador não tem conhecimento do imbróglio que aconteceu dentro do Consup, ele não acompanhou passo a passo. Mas assim, o que foi que o reitor decidiu? O reitor decidiu desviar o curso do processo
e fazer via manual conforme sugestão do procurador. Mas se a gente for ler à risca toda a sugestão do procurador, ele dá, do meu ponto de vista, ele dá duas opções: fazer via manual, mas também poderia se resolver via resolução. Mas, como o reitor, ele não quer dar o braço a torcer, ele prefere fazer via manual, né? Até porque o processo em si, ele sequer, a minuta, ele estava respeitando as técnicas legislativas. Porque, infelizmente, não existe uma pessoa que está fazendo revisão desses processos e o processo acaba aqui ganhando textos que mais parece manual do que efetivamente uma resolução, né? Mas enfim, pessoal, eu queria só dar esse feedback para vocês, dizer para vocês que vocês podem consultar o processo. O processo já está na parte finalzinha dela. Ela já tem um despacho realizado no dia 15 de setembro, onde encaminha aquele texto que a gente elaborou, que foi elaborado por eles, encaminha para diagramação lá do setor de comunicação, para que efetivamente ele venha se tornar um manual. Mas tudo bem, né? Não veio como a gente queria. No entanto, a gente entende que houve grandes avanços aí, principalmente porque as nossas pautas elas foram atendidas. Agora é competência do órgão e não do servidor, mas elaborar, juntar aqueles documentos que a administração estava realizando, né? E também praticamente todas as orientações, todas as sugestões dadas pela comunidade foram acatadas, tá? Vocês vão poder acompanhar lá no processo, e a gente vai estar acompanhando ainda o final desse processo aí, mas praticamente já está no seu finalzinho, tá bom? Agora, quanto à petição que a gente realizou lá para tentar corrigir o erro crasso da administração, eu coloquei aqui para vocês dois quadros. Esse primeiro quadro mostrando o print do trâmite, né, que ocorreu por esse documento. E aqui eu fiz um quadro um pouco mais didático para vocês, mostrando a localização, o período que ficou naquele local e os dias corridos, tá? Então, pessoal, lá no gabinete, tá? Foram 17 dias que o gabinete levou para dar esse processo, para dar esse despacho aqui, ó. Esse complexo despacho, ele precisa de 17 dias para poder sair do gabinete, tá? Depois vem a Prodin e leva 30 dias, praticamente, quase 30 dias, para dar esse segundo complexo despacho aqui, tá? É só para vocês verem o nível da eficiência, da eficácia que a nossa administração tem. Para vocês terem uma ideia, porque quando estamos em época de eleição, é uma administração profissional, eficiente. E aí, a gente analisando essas datas, esses prazos, e eu particularmente vejo a administração morosa fazendo atos protelatórios para simplesmente não dar um resultado final quanto à nossa petição. Eu acho engraçado que a administração, lá no início, ela diz: não, tá tudo certo, Adonias, tá tudo ok, com certeza tem uma justificativa, mas, no entanto, quando é para escrever, eles ficam protelando o processo, como vocês estão vendo aqui. Olha só a DGP. A DGP, para receber o processo, levou 40 dias. Hoje é dia 1º de novembro de 2020. Se levarmos em conta a data que nós estamos fazendo essa gravação, a DGP já leva 160 dias para se manifestar sobre a nossa petição e praticamente não tem nada, senhores. Não tem praticamente nada. É vergonhosa essa forma como a administração gere o nosso instituto, fazendo atos protelatórios, tá?
E assim, a gente vai estar acompanhando esse processo, a gente vai estar oficiando a administração para que ela se manifeste quanto a essa morosidade, que do meu ponto de vista é intencional. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? E aí a gente vai estar oficiando a administração e nas próximas reuniões aí a gente vai estar dando feedback aí para vocês, como é que tá esse trâmite, etc, etc. Mas deixo aqui a minha repugnação com relação a esse procedimento, tá bom? Porque do meu ponto de vista, eles fazem isso de forma sistemática. Esse não é o primeiro caso, tá? Onde a administração, eles ficam assim levando com a barriga, percebem que estão errado, mas não querem dar o braço a torcer. Essa é que é a verdade. Não querem dar o braço a torcer. Porque se colidir, né, um direito individual do servidor e aquele direito individual do servidor trouxer uma mancha para a imagem de uma gestão, vocês podem ter certeza que eles pisarão em cima do direito individual do servidor para não ter a mancha, a imagem deles manchada, tá bom? E assim, a gente vai estar finalizando por aqui esse primeiro momento e aí a gente vai estar agora falando um pouco desse segundo momento. Muito bem, senhores. Nesse segundo momento, dada a gravidade dos fatos que nós passaremos a narrar, nós resolvemos fazer do modo tradicional essa apresentação. Eu tenho observado dentro do Conselho um movimento no sentido de criminalizar a política. O que eu estou querendo falar com isso? Eu tenho observado que se você levar qualquer problema para dentro do Consup, pode ter certeza que eles vão vir com 7 pedras na mão, dizendo que, olha, isso aqui não é para falar sobre isso, o Conselho não é para isso, não é para aquilo. E, infelizmente, maus exemplos vêm se repetindo de forma regular dentro do Consup. Esse Consup, a gente estava aprovando o relatório de gestão de modo extraordinário. Bom, a administração ela já é acostumada a negar os problemas que a gente levanta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, agora recentemente, o sistema ele passou por um bug. Você viu a administração vindo a público reconhecer que houve uma falha, orientar a comunidade, enfim, dar qualquer satisfação? Não, você não viu isso. Isso se deve porque eles vivem como se não existissem os problemas. Experimente, por exemplo, questioná-los acerca desse problema. Eles vão dizer para você, problema? Que problema? Não tem problema nenhum, o sistema está normal. O sistema está normal. O que tu quer? Tu é oposição? O que é isso? É assim, senhores. E assim, o que mais me entristece é ver a comunidade à deriva, sem orientação, sem saber o que fazer. Tudo bem, até existia lá uma orientação no sistema, dizendo, olha, os casos urgentes, você vai lá e reconstitui o processo, e fica por isso mesmo. Fazer o que, né, senhores? Se eles já são acostumados a negar o problema, o que vai acontecer com o Consup? A criminalização da política, senhores. Porque o Consup nada mais é do que levantar o debate dos problemas que nós como servidores temos que enfrentar. Mas se eles negam o problema, eles vão criar outro problema com a gente agora, né? Bom, senhores, eu vou estar botando aí para vocês na tela, tá? Onde vocês vão estar vendo os principais pontos, as minutagens dos vídeos. Vocês vão ver na descrição do vídeo também. Vocês vão poder acompanhar na descrição do vídeo. Vai estar o link para vocês acessarem o vídeo do YouTube e as minutagens vai estar na tela, tá?
E aqui a gente só vai comentando mesmo. Primeiro, tem o primeiro momento, né, em que o conselheiro ele levanta alguns problemas, como por exemplo a questão do estagiário, que muitas das vezes fazem desvio de função. A gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, não tem como negar, senhores, não tem como negar que estagiário no Brasil é comum ter desvio de função. Não é à toa que a lei ela é bastante rigorosa nesse aspecto, é porque era comum e ainda continua sendo. Eu vou colocar na descrição do vídeo também um artigo onde um advogado fala sobre esse assunto, e lá ele reconhece: o Brasil é sim um país em que os nossos estagiários, na maioria das vezes, acaba que desviando, e às vezes vai servir cafezinho, às vezes vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E assim, é impressionante o país da Alice que o reitor vive, senhores, negando uma realidade evidente. Você que está me ouvindo, se tem um curso superior, provavelmente passou por um estágio. Eu não vou dizer que com certeza passou por essa situação, mas muito provavelmente você passou por essa situação. Também não dá para generalizar, mas também não dá para negar, senhores. Eu acho que o Consup é um lugar para se discutir esses problemas. Como que a gente pode fazer para que amenize esse problema? Fiscalizando, etc, etc. A outra questão que ele levantou, o conselheiro Roberto, foi a questão dos arranjos produtivos. Será que os nossos cursos, as nossas pesquisas, eles estão de fato em harmonia com os arranjos produtivos? Na concepção dele, o curso de programação não tinha tanto a ver, porque esse curso, enfim, questão ele chega a citar a questão da internet. Tudo bem que às vezes nem todo programador precisa de internet para programar, mas assim, eu entendi o posicionamento dele. O que eu não entendi é a criminalização, senhores, que o reitor quer fazer com relação aos conselheiros, de querer calar o conselheiro, de vir com 7 pedras na mão para cima do conselheiro. Depois, senhores, você vai ver uma manifestação do diretor do Campus Parintins, né? Ele se manifesta porque o conselheiro Roberto, ele é de lá, mas o conselheiro Roberto, ele deixa bem claro que a situação presenciada por ele não foi lá. Isso não impediu de o conselheiro Kleber, né, o diretor de Campus Parintins, se manifestar e falar algumas bobagens. Infeliz, tá? Eu digo isso porque ele chega a dizer: olha, isso aqui não é espaço para estar falando sobre isso. Bom, se o Consup não é o espaço necessário para a gente discutir os problemas da instituição, então me desculpe, senhores, às vezes eu fico assim, sabe, fazendo meditação, porque é tanta bobagem, é tanta besteira que a gente é obrigado a ter que ouvir de certos conselheiros, que a gente fica se perguntando sobre a qualidade, né, dos nossos conselheiros de falar tanta besteira, mas tanta besteira e tanta bobagem, senhores. E assim, senhores, depois a gente vê o conselheiro Roberto tentando fazer o seu contraditório, né? E aí ele fala: presidente, eu quero falar, presidente. O presidente, deixa ele de escanteio. E tá ouvindo, presidente. Não é que o presidente não tá ouvindo, não. Presidente, quero falar, presidente. Vocês vão ver as minutagens aí, eu vou colocar para vocês. E até que, assim, de forma até deselegante, né? Trata com o conselheiro assim com uma certa rigidez, né? Rigidez essa que não se verifica com os demais conselheiros alinhados com seu autoritarismo. Eu vou falar bem claro, deixando bem claro aqui para vocês. Aí depois, senhores, o conselheiro Roberto, ele pega e fala assim: olha, presidente, às vezes eu tenho observado assim que o senhor não trata assim de forma isonômica os conselheiros. E eu concordo com ele, senhores. Infelizmente, é assim mesmo a realidade das coisas. E aí o conselheiro presidente fala: não,
tudo isso se trata de disciplinar, inclusive o senhor. Pois é, senhores, do meu ponto de vista, não se trata de disciplinar. Primeiro que para você disciplinar, você tem que trazer a regra. E ninguém até agora trouxe a regra de fala. Ninguém sabe qual é o tempo que o conselheiro tem para falar. Ninguém sabe o que se pode e o que se não pode falar ali dentro daquele conselho. Porque é tantos censores que existem ali dentro, conselheiros censores, conselheiros que dizem, como por exemplo, outra vez eu vi o Adanilton falando, você não pode falar sobre isso aqui no conselho. Agora vejo o conselheiro Kleber falando, isso não é assunto para se tratar no conselho. Senhores, pelo amor de Deus, senhores, o que é que nós vamos falar no Consup então, senhores? Se não são os problemas da instituição. Senhores, eu confesso a vocês que eu estava até que presumindo o que ia acontecer com o conselheiro Roberto. Vendo ele sozinho ali praticamente, né? E vendo tanta gente ali falando daquela forma, daquele jeito, totalmente equivocado, que após a reunião eu acabei que explodindo mesmo, vou ser bem sincero com os senhores. E vou colocar aí as falas do WhatsApp que eu coloquei dentro do grupo. Porque é muita hipocrisia, senhores, ali dentro. Eu vejo muita hipocrisia. E eu não poderia ficar guardado para mim. Eu estava entalado. E assim, eu faço aqui uma homenagem ao conselheiro Roberto, que deixou o seu cargo, renunciou. Do meu ponto de vista, eu não cheguei a questionar o conselheiro Roberto, mas do meu ponto de vista, isso impactou demais na decisão dele, porque a gente observa, senhores, que o Consup ele não tem servido para nada, para não ser desonesto, né? Vou dizer, tivemos sim alguns avanços que eu vou explicar para vocês mais tarde, futuramente, tá? Mas assim, é uma decepção total, todo mundo ali fingindo que faz o seu papel. As pessoas só entram, ouve, votei, concordo, discordo, pronto, acabou. É isso que é o Consup. Na maioria das vezes. Raríssimas exceções foram as vezes em que a gente conseguiu, aquela última reunião que eu elogiei o Consup, são raríssimas as vezes que a gente consegue alguma coisa naquele sentido. Porque se a gente fala alguma coisa, a gente é atacado com 7 pedras na mão. Pelos presidentes, pelos diretores, só porque eles têm o poder na mão, eles acham que podem intimidar as pessoas. Você está entendendo? Agora, a mim eles não intimidam porque eu sei os meus direitos. E eu sei que o que eu estou fazendo aqui não é nada de irregular. Nós estamos apenas denunciando o autoritarismo de certos gestores. É só isso que nós estamos fazendo. E ao conselheiro Roberto, né, deixo aqui as minhas homenagens. O senhor, enquanto conselheiro, né, foi valente. O senhor, naquela reunião, o senhor ia lá e indagava, o presidente não queria ir, só lá indagava de novo. Deixo aqui as minhas homenagens. É preciso fazermos justiça com alguns conselheiros que são execrados pela gestão. Conselheiro Roberto, o senhor cumpriu a sua missão dentro do Consup. Parabéns, guerreiro. Você representou de forma exemplar cada voto depositado no seu trabalho. Parabéns.